Olá, tudo bem? É um prazer falar com você. Nesse novo vídeo, eu vou resolver novas questões para a seleção de candidatos para projetos internacionais e questões essas elaboradas pela empresa Turing.com. No vídeo anterior, eu fiz até a sexta questão. No vídeo de agora, nós vamos fazer mais novas questões, cuja complexidade vai aumentando. Você vai perceber que vários itens muito específicos são cobrados, ou seja, você tem que ter um profundo entendimento da linguagem Java, saber bem algoritmos, bem programação, bem recursos de programação concorrente, saber funcionamento de garbage collector, saber tratamento de exceção. Isso é bastante cobrado e nos nossos treinamentos eu vejo isso com muito detalhe, ok? Então vamos pegar as questões aqui e começar a partir da questão 7. A questão 7 é uma questão teórica, só que é uma questão que exige um entendimento do que se quer, de qual é a proposta aqui da questão. Perfeito? Então, a primeira coisa que ele pergunta, ele fala que é o seguinte: você está trabalhando num projeto, numa aplicação Java de alguma complexidade, que processa dados de múltiplas fontes e produz um relatório final para o cliente. Essa aplicação está encontrando problemas de performance. E alguns relatórios estão levando minutos, vários minutos, para serem gerados. Ou seja, vou colocar aqui, fazer um desenho aqui rápido. Então você tem uma aplicação Java, um app Java, que consome dados de várias fontes. Vou considerar aqui que essas fontes são banco de dados 1, banco de dados 2, e assim por diante. Perfeito? E a partir daí ele gera relatórios. Só que alguns desses relatórios estão demorando muito minutos. Estão demorando relatórios, vários minutos. Então, depois de analisar o código e rodar alguns testes, ele identificou trechos de código que estão causando performance bottleneck, gargalo. Tá? Isso aqui é gargalo de performance. Essa seria a tradução assim, literal para o português, gargalo. Ele encontrou os gargalos aqui no código. E depois de uma investigação mais aprofundada, ele descobriu que o código está fazendo várias chamadas ao banco para obtenção dos dados, mas a conexão que é estabelecida ela não está sendo fechada corretamente, levando a vazamento de recursos, leak é vazamento, e perda de performance. Então, como eu devo resolver isso? Antes, a gente tem que entender esse contexto de conexão de banco, e isso eu explico bem no meu curso 4. Eu explico bem aqui, quando a gente começa a trabalhar com SGBDs, eu falo aqui da API JDBC, que é a API padrão do Java para você estabelecer conexões com SGBDs. Perfeito? Então, esse é o padrão aqui. Você cria uma aplicação cliente e conversa com qualquer banco de dados, seja Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, o que você quiser. Bancos usando o padrão Microsoft ODBC, o que você quiser. Então, ele permite você trabalhar dessa forma, independente do banco que você vai trabalhar. E aqui no código, que a gente deixa assim bastante detalhado, eu coloco um passo a passo do que deve ser feito, quer dizer, as propriedades, a URL de conexão, usuário, senha, criar a conexão através do Driver Manager, estabelecer um Object Statement ou Prepare Statement para fazer as operações de CRUD, Create, Read, Update ou Delete, eu explico bem isso, aqui eu estou fazendo uma query, uma consulta, obter esse resultado da query, tá? Um result set, depois listar eles em tela, usando o método showMessageDialog, que imprime na tela, isso aqui, de forma gráfica, e fechar a conexão. Então, isso aqui é fundamental, fechar a conexão. Então, toda conexão que for aberta, você precisa fechar essa conexão. Então, se você não fechar essa conexão fica aberta. Se você tem vários usuários usando essa aplicação, com o tempo você vai ter várias conexões abertas. Isso vai degradar a performance da tua aplicação. Então, o certo é abriu conexão, fez as operações, fez as consultas, fechou a conexão. Esse é o padrão que deve ser adotado, perfeito? A gente vai ver que, trabalhando com plataformas mais avançadas, tipo o Spring Boot, que é meu curso 6, você trabalha lá com pool de conexões. Né? Então, voltando aqui para o Word,
você trabalha lá com pool de conexões, mas não é aqui exatamente o que ele está perguntando. Aqui ele está dizendo que ele está com um problema porque ele não fecha as conexões. Mas adiantando o assunto, pool de conexões. O pool de conexões, você utiliza um ambiente que ele gerencia várias conexões que são abertas na hora que você inicializa a aplicação. E você deixa alguma ferramenta para gerenciar isso aqui para você. No caso do Spring Boot 3, que é o meu sexto curso, ele usa o Hikari CP como pool de conexões. E esse cara faz a abertura e o fechamento de conexões sem você, desenvolvedor, ter que se preocupar. Deixa eu ver o código aqui, mostrar aqui um exemplo para você entender melhor isso aqui. Vou pegar aqui, ó, esse código aqui. Vou rodar. E aqui, ao rodar, ele já inicializa, ó, o Hikari Pool de conexões. Está aqui, ó. Ele já criou aqui, ó. Então, ele gerencia todas as conexões aqui. No caso, eu estou usando um banco MySQL. E através disso aqui, ele gerencia todas essas informações. Então, você não precisa, como desenvolvedor, se preocupar. Você só precisa se preocupar com a tua aplicação, com o que você vai construir, a aplicação que você vai desenvolver. Então, aqui um exemplo da aplicação. Então, uma aplicação REST, tá? E aqui eu estou consumindo banco toda hora, entendeu? Realizando várias operações em banco, operações de CRUD, perfeito? E isso sem eu ter que me preocupar em abrir e fechar a conexão, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uso de pool de conexões, perfeito? Mas voltando para cá, voltando porque eu estava explicando, então, nesse primeiro momento, você tem que fechar tudo que você abriu. Esse seria o objetivo principal aqui de resposta dessa questão. Vamos ver o que eles colocaram aqui. Primeiro, modify the code to close the database connection after each query is executed. Ou seja, fechar as conexões após a realização de cada query. De cara, eu marcaria essa aqui. Ó. Entrar. Vamos ver as outras. Implementar uma cache para armazenar os dados mais acessados com frequência e reduzir o número de database queries. Quer dizer, isso aqui, essa implementação de cache, não necessariamente você pode usar o Connection Pool para fazer isso e reduzir o número de database queries. Aqui, em momento algum do problema, ele falou que ele tem consultas adicionais ou consultas desnecessárias. Ele não falou isso. Então, como é que eu vou reduzir o número de consultas? Vou deixar de fazer operações que eu preciso? Terceira, aumentar o Connection Pool Size to improve performance. O que vai melhorar a performance aqui, não necessariamente é o tamanho do Connection Pool Size se o meu código estiver furado. Se meu código está com problema de vazamento, né, como ele coloca aqui, resource leaks, só aumentar o pool vai estourar também, com facilidade. Então eu tenho que primeiro resolver o problema do meu código. Perfeito? E usar uma ferramenta para identificar problemas de performance e otimizar o código, isso é legal, mas não é para o problema que ele está pedindo aqui. Então, para o problema que ele está pedindo aqui, a solução seria a letra A, colocar close. E como é que a gente faz isso, professor Sampaio? Como é que a gente coloca os closes no código? O ideal é fazer o seguinte, eu não sei se eu tenho aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu ver se eu consigo colocar. Ok, coloquei. Então, o ideal é o seguinte, você tem a conexão inicialmente vazia, você realiza as consultas no try, se houver alguma exceção no catch, e o fechamento da conexão você coloca no finally. Eu ensino no tratamento de exceção que o finally é um código sempre executado, por mais que aconteça exceção. Então, você fecha a conexão mesmo sendo gerado qualquer exceção. Então, isso aqui seria o código ideal para você trabalhar, se tiver que fazer isso na mão. Se você for usar alguma ferramenta, não se preocupe com isso, algum framework, não se preocupe com isso aqui, que isso você não vai precisar fazer, tá? Mas até chegar lá, provavelmente você já fez vários códigos assim,
ok? Então, essa seria a forma ideal de você trabalhar com abertura e fechamento de conexão. E aqui, além do close, todos os objetos que consumirem conexão, você também deve anulá-los, tá? Depois de realizar. Então, aqui, por exemplo, é uma forma de liberar a memória. Então, aqui nesse código, eu deveria liberar o result set, o objeto RS, e deveria também liberar o objeto statement. Tá? Depois de utilizá-los, eu deveria explicitamente liberá-los. Como, professor Sampaio? Assim, ó. Aqui, basicamente, deixa eu tirar aqui. Posso fechar a conexão, aí eu colocaria, imaginando que o RS já foi definido, o RS igual a null, ou seja, eu estou liberando. Qual é o nome do outro? Statement. Igual a null, estou liberando. E se quiser forçar o garbage collector, tem um comando, que é o system.gc, que força o garbage collector a atuar e liberar esses recursos que estão setados como null. Então esse aqui seria o ideal. Perfeito? Ok? Vamos para a próxima questão. Então essa foi uma questão teórica. Vamos lá. Essa questão aqui é código. Deixa eu subir ela. Acabei descendo aqui o código. Essa questão é o seguinte. De novo, programação concorrente com thread, tá? Então, eu tenho uma classe aqui chamada test A, que implementa a interface runnable, ou seja, eu vou trabalhar com thread aqui, e tenho a classe test B, que também implementa runnable, vou ter outra thread aqui. Aí, na hora de executar essa thread, eu tenho run, método run, que é o padrão para executar thread, e aqui notify é para você sinalizar de uma thread, digamos, da thread, aqui eu vou chamar de thread A para thread B, se a thread B estiver bloqueada. Isso aqui é um conceito de programação concorrente, não vou ver aqui, tá? Foge aqui ao escopo de resolução dessas questões, baseado no conceito de semáforos. Ok? Então aqui o B está bloqueado por algum motivo, está no estado bloqueado, e aqui quando eu dou notify eu libero o B. E aqui no B eu tenho run e ele está wait, ou seja, ele está esperando, ele está parado, bloqueado. Wait é para bloquear a thread e está esperando o notify para liberar. Então, aparentemente, esse código é bem confuso. Você teria que fazer passo a passo aqui. Realmente perderia muito tempo tendo 1 minuto. Só que tem um detalhe aqui que é a pegadinha da questão. A pegadinha da questão é o seguinte, que o test.notify, esse método, ele não exige try-catch. Isso aqui não exige try-catch. Só que o wait exige try-catch, porque é uma parada do funcionamento da thread. Então, é obrigatório. Na hora que você for colocar isso no teu código, ele vai te exigir um try-catch ou um throws exception. Só que não tem aqui. Se não tem, vai dar erro de compilação. Então, o erro seria erro de compilação. Não, compile time erro. Seria essa a resposta. Quer dizer, muito específica essa questão. Você teria que lembrar, quer dizer, tem que trabalhar com thread para saber que isso aqui exige try-catch. Quem não trabalha com thread não vai lembrar, perfeito? Ou poderia pensar, não, aqui precisa e aqui precisa também. Só que o notify não precisa de try-catch. O wait precisa de try-catch, ok? Então teria que saber isso aqui especificamente para poder responder essa questão, ok? Entendido? Vamos para a próxima. Questão 9. Qual é a diferença entre a palavra synchronized e a interface lock? Existe diferença? Bem, as funcionalidades delas são muito parecidas. Uma das principais diferenças, aí eu vou recorrer aos e-books, é o que me salvam aqui. Vamos lá. Então, aqui no e-book, eu mostro, logo no início, as palavras reservadas do Java, desde da especificação do Java 1, né, que era 1.1, eu cheguei a começar a trabalhar com a versão 1.2, tá, pessoal? Mas eu não sou tão velho assim, ok? Hoje a gente está no Java 20, tá? Tiveram várias evoluções para melhor. Enfim, deixa eu pegar aqui a parte de palavras reservadas. Deixa eu jogar aqui. Mas é a imagem, eu não sei se eu vou...
achar. Keyword, não. Não achei. Deixa eu continuar procurando. Onde é que está? As palavras reservadas do Java. Ah, sintaxe, aqui. Está aqui. Synchronized é desde a definição do Java. Está aqui, ó. Synchronized, desde a definição do Java, aqui, ó. Já o que ele pede aqui, essa interface lock, é do Java 5. Então tem uma diferença muito significativa. Isso aqui surgiu com o Java 5, é uma API, tá? Uma interface para você trabalhar. Isso aqui não, isso aqui já vem na JVM, já vem na especificação da JVM. Tá? Desde o surgimento do Java. Perfeito? Então tem diferença? Tem diferença. O que eles fazem é aproximadamente a mesma coisa. É utilizar recursos de programação concorrente para bloquear a thread, comunicar uma thread com outra, uma thread com várias threads, enfim. Os conceitos são parecidos, só que isso aqui tem uma granularidade mais fina. Ou seja, o que significa granularidade mais fina, professor Sampaio? É trechos de código que você pode utilizar lock ao invés de synchronize, que exige blocos de código. Tá? Então isso aqui tem maior flexibilidade comparado a esse. Vamos ver o que eles colocaram aqui como resposta. The synchronized keyword is a language constructor, certo, ou seja, e o lock é uma API pela JCU. A dúvida seria se ele é da JCU. Teria que ver qual é a API dele específica. Tá? Vou pular para B. Usa um mecanismo de lock-in built-in na JVM, ou seja, já vem na JVM, ok? Enquanto que o lock interface permite maior flexibilidade. Sem dúvida, essa aqui eu não tenho dúvida. Marcaria a letra B, tá? Sem ler as outras, já marcaria a letra B. Ok? The synchronized keyword is more efficient than the lock. Ó, aqui assim, o fato de já estar embutido na JVM faz com que ela seja mais rápida, sim. E com as várias otimizações da JVM, sim, isso aqui não está errado. Ok? Não está errado. D. There is no significant difference between. Não tem diferença significativa. Exclusão mútua na programação multithread. Não sei. Essas respostas aqui não estão legais. Porque elas não estão totalmente erradas. Tá? Eu não marcaria C como errada. Para mim, a C está conceito certo. Aqui, talvez esse é significativo. Talvez isso aqui seria um ponto de interrogação para não marcar. E aqui, na definição da API, se ele chama a API do lock de Java Concurrency Utilities. Ok? Então, aqui ficaria a dúvida. Tá? Eu continuaria marcando a B. Por causa disso aqui, ó. Tem mecanismo de bloqueio mais flexível. Isso aqui, sem dúvida, isso é 100% certo. Tá? 100% certo. Então, por causa disso, eu marcaria B. Mas ficaria em dúvida com a A e a C também. Tá? Mas marcaria a B. Perfeito? Vamos aproveitar essa dúvida aqui. Vamos no nosso amigo no chat GPT? Vamos no chat GPT e ver... ver o que ele nos ajuda aqui. A interface lock do Java pertence a qual API? Java Util Concurrent Locks. Essa API fornece suporte para... Tá, ok, beleza. Eu quero saber se Util Concurrency Locks faz parte da Java Concurrency Utilities. Esta API faz parte da Java Concurrency Utilities. Sim, faz. Então tá certo. Tá certo. Isso aqui tá certo. Tá certo, A. A tá certa.
Perfeito? A está certa. Essa aqui está certa. Ok? Marcaria a também. Será que a está certa? Será que esse built-in ele está considerando como errado? Será que é isso? Vamos lá. The synchronized keyword. Vamos lá. Vou colocar em inglês mesmo. Synchro. Tá certo? Sim, não. Synchronized. Aqui é o isso. Keyword. Use a built-in locking mechanism. Perguntando aqui para ele. Sim. Tá certo a B também, tá? Então, assim, como ele pediu só uma, tá mal formulada essa questão aqui, tá? Ela tá mal formulada, ok? A C também daria para marcar certo, tá? A C também daria para marcar. Tem alguma que diz que todas estão certas? None of the options is correct. Deveria ter all the options are correct, né? A D também não está errada. Existem diferenças, mas no meu entendimento não são significativas, tá? Então marcaria D aqui também. Perfeito? Mas é isso, faz parte aí de elaboração de questões, essas situações, elas acontecem. Ok? Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Um grande abraço.